A nossa aula dessa semana é sobre o sentido da vida. Esse é um dos assuntos, talvez um dos assuntos mais importantes da filosofia, e pelo menos alguns filósofos assim o consideram. E a gente vai ver, eu vou apresentar aqui para vocês três concepções ou três reflexões sobre o sentido da vida que apontam em direções diferentes. Então, mas eu queria começar com esse poema de Carlos Drummond de Andrade. Talvez eu já tenha apresentado ele para vocês. Esse é um poema muito bonito, é um dos mais, é considerado por alguns críticos aí de literatura como um dos mais importantes da literatura brasileira. E ele, quando a gente está falando do sentido da vida, seguidamente a gente tem essa impressão de que está falando de alguma coisa que talvez seja indizível, alguma coisa que não tenha como ser colocada em palavras. E é alguma coisa assim que transcende tudo aquilo que nós podemos descrever empiricamente, por meio de palavras ou teorias. Mas a gente tem seguidamente o sentimento de que isso é real. E esse poema fala um pouco desse aspecto, dessa dimensão, digamos assim, invisível do mundo. Né? Ele diz o seguinte: e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente fossem se diluindo na escuridão maior, vinda dos montes, e de meu próprio ser degradado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas, na inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar, toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos, abriu-se em calma pura, convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de os ter usado já os perdera, e nem desejaria recobrá-los, se em vão para sempre repetimos os mesmos, sem roteiro, tristes périplos, convidando-os a todos em corte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. O que procuraste em ti, ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se, ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta, essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominado e as paixões e os impulsos e os tormentos e tudo que define o ser terrestre, ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna a se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo.
E o absurdo original e seus enigmas, sua verdade exaltas mais que tantos monumentos erguidos à verdade. E é a memória dos deuses e o solene sentimento da morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para o seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente não se produzissem de novo, tingir neutra face, que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há anos, passasse a comandar minha vontade, que já de seu volúvel se cerrava, semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas, abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível antes, despiciando, baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa e a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Então, esse é um poema interessantíssimo, né? Então, esse é o sujeito que está caminhando nessa estrada, ele tem uma estrada pedregosa, e na estrada pedregosa de Minas, solitário, sozinho, meio cabisbaixo, meio pobre, miserável talvez, meio sofrido, meio desgastado, várias palavras assim que ele sugere essa vida mundana, os sofrimentos da vida cotidiana, as coisas pequenas, o cansaço. De repente, a máquina do mundo se entreabriu e tudo que há de maravilhoso e mágico e sublime e transcendente se apresentou para essa pessoa. Mas ele não a acolheu. Ele teve um vislumbre disso, mas depois seguiu no seu caminho pedregoso. Então isso é uma experiência interessante, né? Isso aqui é como se eu tivesse tido aqui uma minha pequena experiência assim mística, mas eu tivesse repelido. Não é como aquelas pessoas que têm essas experiências místicas e a abraçam, né? E se deixam envolver completamente nela. Mas, então ele teve uma experiência mística assim mínima, mas foi uma experiência. Então, é como se ele tivesse visto alguma coisa que não se deixa completamente compreender ou apreender. Né? Como ele diz aqui, essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, e assim vai. Então, aqui a gente tem essa apresentação, né, poética, disso que às vezes a gente vislumbra ou intui e que não se deixa plenamente colocar em palavras ou conceber ou apreender. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar, porque a pessoa quando tem essa experiência, ela tem essa é a experiência de uma vida significativa, de que as coisas têm um propósito, um lugar, um nexo, uma harmonia, embora a gente não consiga, não consiga adequadamente descrever isso, né? Então, essas são questões que ocorrem, eu penso, a todos nós, sobretudo as pessoas que buscam a filosofia como nós aqui, né? Então, é uma questão que se coloca pessoalmente, né? Isso é diferente das outras questões que a gente viu aqui na disciplina, que são mais assim intelectuais, mais teóricas.
a maioria delas, não todas, né? Mas a maioria delas, essa aqui é uma questão muito assim pessoal, existencial, e exige da gente um posicionamento ou uma reflexão, pelo menos, né, de cunho mais pessoal, mais existencial. Há um livro de um filósofo americano do início do século passado que se chama Walden, ou A Vida no Bosque. Esse é um livro maravilhoso, se vocês não conhecem, eu recomendo que leiam. Eu deixei ele na página no Moodle da disciplina. E o Thoreau, então, é um sujeito que fez uma espécie de investigação filosófica pessoal desse tipo, né? Para aprender assim o que a vida tem de melhor. Então ele foi morar um tempo no mato, no bosque. E depois ele escreveu esse livro relatando as experiências dele, as reflexões que ele teve enquanto ele estava lá morando sozinho. E no início do livro, no primeiro capítulo, já ele diz o seguinte: atualmente existem professores de filosofia, mas não filósofos. Mesmo assim é admirável professar, pois um dia foi admirável viver. Ser filósofo não é simplesmente ter pensamentos sutis, nem mesmo fundar uma escola, mas amar a sabedoria a ponto de viver de acordo com seus ditames, uma vida de simplicidade, independência, generosidade e confiança. É resolver alguns problemas da vida não apenas teoricamente, sim na prática. Então, aqui ele faz essa espécie de exortação, né, que as pessoas vivam as suas respectivas filosofias, que elas busquem viver de acordo com a altura, né, dos seus próprios pensamentos, que a filosofia que elas professam não seja professada apenas em sala de aula ou da boca para fora, mas que seja efetivamente vivida. Então, essa é a questão dessa semana. Então, o Thoreau tem muito mais a dizer, então valeria a pena assim, a gente dedicar mais tempo a ele. Talvez a gente possa fazer isso no outro semestre, alguma outra disciplina, e talvez vocês possam ter isso com outro professor. Eu vou só deixar aqui a indicação de leitura desse livro para quem não conhece, tá? Mas com relação ao sentido da vida, essa questão pode ser colocada de diversas maneiras, e ela foi, sobretudo no século XX, nos últimos 100 anos, eu diria, ela foi colocada em termos assim do desafio que a gente tem, o que a gente pode pensar ou dizer a respeito dos aparentes absurdos da vida e do mundo. Será que a vida tem um sentido? Será que ela não é absurda? Né? Será que ela não carece de sentido? E então a gente tem essas dicotomias que a gente viu aqui, né? A gente já viu em diversas semanas anteriores, nós vimos diversas dessas dicotomias: verdade e falsidade, moral e imoral, justo e injusto, belo e feio, artístico e banal. E agora a gente tem essa dicotomia entre o que é significativo e o que é absurdo. A vida, será que a vida que a gente leva é absurda? Será que o mundo é absurdo? Quer dizer, não tem um propósito, não tem um sentido? Ou será que ela tem um sentido, que ela é significativa? Essa é a questão que a gente está se colocando essa semana, tá bom? E ao longo do século XX, então no início do século XX aconteceram vários assim fenômenos assim sociais, guerras. Houve duas grandes guerras na Europa, e guerras mundiais, né? E elas produziram no pensamento europeu, mas no mundo inteiro, um mal-estar muito grande, né? E esse mal-estar Deus fez surgir assim um pensamento vívido, né? De que aquilo não fazia sentido, aquelas coisas que estavam acontecendo não faziam sentido, e que talvez a vida fosse mesmo absurda. Então isso se apresentou como uma preocupação assim muito real, muito concreta para muitas pessoas, né? E esse sentimento, essa possibilidade assim amedrontadora ou horrorosa,
se colocou e foi cristalizada, assim, talvez muito, assim, muito eloquentemente, né, por esse poema do Yeats, um poeta irlandês. Esse poema foi escrito logo depois da Primeira Grande Guerra, em 1919. E ele usa aqui um vocabulário religioso, né, religioso do cristianismo. Então, a gente tem uma alusão aqui à segunda vinda de Cristo. Tem uma profecia na Bíblia, né, de que Cristo voltará. E então ele faz uma alusão a isso. Aqui a segunda vinda. O poema diz o seguinte: girando e girando na espiral que se amplia, o falcão não consegue ouvir o falcoeiro. As coisas dissolvem-se, o centro não segura. A mera anarquia é dissipada pelo mundo. A maré escura de sangue é perdida, e em qualquer lugar a cerimônia da inocência se afunda. Aos melhores lhes falta toda convicção, enquanto os piores estão plenos de intensidade apaixonada. Certamente alguma revelação estará à mão. Certamente a segunda vinda estará à mão. A segunda vinda. Mal saem essas palavras, e uma larga imagem vinda do Spiritus Mundi perturba minha visão. Algures, nas areias do deserto, uma forma com corpo leonino e cabeça de homem, um olhar fixo em branco e impiedoso como o sol, faz mover-lhe as coxas lentas, enquanto sobre ela oscilam sombras de pássaros indignados no deserto. A escuridão cai de novo. Mas agora sei que 20 séculos de um sono pedregoso se precipitaram no pesadelo por um berço que embala. E qual besta em fúria, sua hora vem por fim. Arrastar-se-á até Belém para nascer? Então, esse é um poema assim, que faz uma alusão ao livro do Apocalipse, né, na Bíblia. E, de certa maneira, nós vivemos agora pelo menos assim, psicologicamente, se não religiosamente ou metafisicamente, pelo menos psicologicamente, a gente está vivendo agora um período em que esse imaginário apocalíptico está em toda parte, né? A gente tem, assim, isso foi uma espécie de tônica dos últimos 70 anos, eu acho. Então a gente tem, assim, há muito tempo, muitas previsões de que as coisas vão de mal a pior, né? A gente teve, assim, as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os regimes totalitários, na Alemanha, na Itália, na União Soviética, na China, a gente em outros lugares também. A gente teve depois a ameaça de uma aniquilação por guerras nucleares, depois a preocupação crescente com desequilíbrio ecológico, aquecimento global, problemas que isso pode acarretar para a própria sobrevivência da humanidade. Depois, preocupações com relação ao desenvolvimento das inteligências artificiais e que isso poderia, de alguma maneira, que elas poderiam, de alguma maneira, se tornar autônomas e dominar o mundo, de alguma maneira. Então, a gente tem vários filmes assim, de ficção científica que ilustram essa espécie de preocupação, mas ela existe, já foi formulada, assim, teoricamente. E mais recentemente a gente teve assim, essas ameaças terroristas, as guerras, assim, as manifestações de fundamentalismos religiosos, e agora a pandemia, né? Nesses últimos 2 anos, a pandemia. E então, em toda parte a gente tem essa sensação assim de falta de esperança. E essa frase que está ali na coluna da esquerda, a última frase: aos melhores falta toda convicção, enquanto os piores estão plenos de intensidade apaixonada. É difícil a gente ler isso aqui e não se lembrar das manifestações que a gente vê hoje na política, nas redes sociais, né?
pessoas assim completamente desqualificadas, dando opinião sobre coisas que elas não entendem, mas com toda a convicção. E aquelas pessoas assim mais corajosas, mais prudentes, mais sábias, é, é, sem convicção, né? Falta a gente sem saber o que pensar. Então é uma descrição muito assim incisiva, marcante do período quase profética, né? Disso que aconteceu nesses últimos 100 anos. Né? Isso aqui foi escrito em 1919, já tem 102 anos. Então, algumas pessoas então foram levadas a, em razão de todos esses acontecimentos, né? E em razão também de um certo afrouxamento que aconteceu das crenças religiosas na elite cultural europeia, algumas pessoas então foram começar a postular a possibilidade de que a vida não faça sentido. Talvez a vida não faça sentido. Talvez, né, a gente viva num mundo assim em que não há um propósito último, não há Deus, não há uma dimensão assim espiritual da vida. E isso é uma espécie assim de generalização do discurso científico, né? O discurso científico é um discurso que não descreve, não explica a natureza como tendo um propósito último, né? Não há assim a descrição científica pretende ser uma descrição não valorativa, né? Então ela abstrai busca abstrair de valores morais e de experiências subjetivas. E quando a gente generaliza isso, a gente tem, em última análise, uma descrição da vida como sendo sem sentido, né? E o filósofo e escritor Camus usou o mito de Sísifo para ilustrar isso. Então, Sísifo era um rei, é um mito grego, era um rei muito esperto, muito ardiloso, mas malvado, sem escrúpulos. E, enfim, tem várias histórias assim que descrevem ele essas artimanhas dele, e várias vezes ele, por meio da sua inteligência, do seu ardil, enganou os próprios deuses. Uma vez ele enganou Zeus, outra vez ele enganou a própria morte, Thanatos, enfim, e então, até que por fim os deuses resolveram punir ele. E a punição que foi dada a ele, muitas vezes a gente vê esses castigos que são impostos na mitologia, os castigos que os deuses impõem aos homens, seguidamente consistem numa exacerbação de coisas que eles já fazem. Então, a punição que foi dada ao rei Sísifo foi o seguinte: ele disse assim, olha, né, tu ludibriaste a morte 2 vezes e agora nós vamos então te dar a possibilidade de virar uma pessoa imortal. Se tu quiser se tornar um imortal, tu só tem que fazer uma coisa, que é carregar esta pedra até o topo daquela montanha lá. Quando tu chegar lá ao topo dessa montanha, uma porta vai se abrir e tu vai virar imortal. E o Sísifo então diz, sim, eu quero fazer isso. Então ele começa a carregar a pedra até o alto da montanha, e na metade da montanha vai ficando cada vez mais pesada a pedra, 2/3, está faltando um pouquinho. Quando está quase chegando lá, ele não consegue mais. E a pedra rola montanha abaixo. E aí então ele tem que recomeçar de novo. Então essa é a condenação dele. Ele foi condenado a fazer alguma coisa meio sem sentido, né? Que é carregar o pé de uma alta montanha e depois a pedra rola abaixo. E aí depois ele repete. Ele fica repetindo isso. E, de certa maneira, a vida inteira do Sísifo foi assim. Ele ficou fazendo coisas, né? Ficou fazendo coisas para aumentar o poder, para, enfim, para dar vazão às paixões mais sórdidas dele. E, enfim,
enfim, nada, não havia um propósito, assim, não havia nenhuma busca de virtude, algum valor ali mais transcendente, não havia nenhuma devoção aos deuses, por exemplo. Então, ele foi condenado a fazer o que, de certa maneira, ele já fazia, né? E o Camus, então, comenta isso aí, né? Ele diz o seguinte: bom, o livro desse do Camus vale a pena ser lido, porque ele coloca as coisas de uma maneira super, assim, incisiva, como nesses poemas aí que eu mostrei para vocês. E o Camus diz o seguinte: só há um problema filosoficamente verdadeiramente sério. É o suicídio. Quer dizer, é o problema de se a vida vale a pena. Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 10 categorias, vem depois. São apenas jogos. Primeiro é necessário responder a essa questão. Então tem um longo ali, uma longa análise que ele faz do absurdo da vida, e então ele afirma isso. Ele diz: a vida é absurda, ela não tem um sentido último, né? Então esse aqui é um filósofo assim ateu, e então não tem nenhum propósito último ou transcendente. A vida é só isso que a gente observa e vê, e ela termina, e a gente faz escolhas, né, na vida, e vive de acordo com as escolhas que a gente faz. E é só isso. Então, mas claro, o Camus apresenta isso da maneira assim mais caridosa e é possível, né? Ele apresenta assim bons argumentos para isso. Ele diz assim: olha, o fato de que a vida seja absurda não significa que ela não vale a pena ser vivida. Ele acha ele sustenta que é o contrário, que é o fato de dela ser assim permite que a gente viva a vida da gente mais livremente. E então ele termina o livro, esse ensaio dele, dizendo o seguinte: eu deixei o livro inteiro no Moodle para quem quiser ler o ensaio inteiro, tá? Que esse absurdo faz do destino um assunto do homem e que deve ser acertado entre os homens. Quer dizer, não é um assunto divino, religioso, transcendente, é um assunto humano. Então, ele diz assim: toda a alegria silenciosa de Sísifo está aí. Seu destino lhe pertence. Ele optou por viver daquela maneira. É isso que ele está dizendo. Ele tem uma leitura muito caridosa de Sísifo, né? Seu rochedo é sua questão. Da mesma forma como o homem absurdo, quando contempla seu tormento, faz calar todos os ídolos. No universo subitamente restituído ao seu silêncio, elevam-se as 1000 pequenas maravilhas da Terra. Então, aqui é um mundo, é uma visão, uma concepção do mundo em que não há nada transcendente, né? Mas, não havendo isso, levantam-se, ele diz, 1000 pequenas vozes maravilhadas da Terra. Apelos inconscientes e secretos, convites de todos os rostos, são o reverso necessário e o preço da vitória. Não existe sol sem sombra e é preciso conhecer a noite. O homem absurdo diz sim, e seu esforço não acaba mais. Assim, convencido da origem toda humana de tudo que é humano, cego que quer ver e que sabe que a noite não tem fim, ele está sempre caminhando, o rochedo continua a rolar. Deixa o Sísifo no sopé da montanha, sempre se reencontra seu fardo. Mas Sísifo ensina a felicidade superior que nega os deuses e levanta os rochedos. Ele também acha que tudo está bem. Esse universo doravante sem senhor não lhe parece estéril nem fútil. Cada um dos grãos dessa pedra, cada clarão mineral dessa montanha cheia de noite, só para ele forma um mundo. A própria luta em direção aos cimos é suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz. Então ele tem uma imagem aqui, apresenta um aspecto de, assim, positivo, né, desses sofrimentos de Sísifo, né? Na mitologia mesmo é bem sofrida assim, a história de Sísifo. Aqui o Camus imagina um pouco diferente essa história, né? Ele vê isso aqui como uma história de afirmação
daquilo que é humano, daquilo que não é transcendente, daquilo que é mundano. E ele vê Sísifo celebrando as maravilhas deste mundo. Então essa é uma visão possível, né? Que se tornou muito difundida na nossa cultura a partir do início do século passado. Uma outra possibilidade que foi colocada por alguns filósofos, consiste em a gente perguntar assumir uma posição crítica com relação à pergunta sobre o sentido da vida. Será que nós podemos falar sobre o sentido da vida? Então, o Camilo parece ter muito receio, né? Ele diz, eu posso falar, eu posso ter... Ele não apenas aceita a pergunta, né? Se a vida tem um sentido, mas ele diz que ele tem uma resposta. A resposta é não tem sentido. A vida é absurda. Tem outros filósofos que não aceitam a pergunta. Em vez de responder sim ou não, né, tem sentido ou não tem sentido, eles dizem assim, não, essa pergunta está mal formulada. E porque o que significa falar do sentido da vida? Né? Esses filósofos tendem a dizer coisas do seguinte tipo, olha, quando a gente fala em sentido, tipicamente a gente está falando numa direção, num propósito. E essa direção, esse propósito, são coisas que a gente consegue identificar e descrever no interior da vida. Então, por exemplo, concretamente, quando a gente tem assim, algum critério, né? Por exemplo, a gente pode falar no sentido de uma rua, de uma via, né, da rua, né? Então, assim, vai daqui para lá, da direita para a esquerda para a gente sobe e desce, enfim, é mão única, mão dupla, uma rua, por exemplo. Então, aqui a gente tem assim um aspecto da vida bem delimitado, que são essas regras de leis de trânsito, né? E a gente pode falar no sentido de uma rua, de uma via de transporte. E também a gente pode falar em sentidos, assim, em propósitos, quando a gente está falando de coisas específicas, né? O sentido de eu realizar uma tarefa, o sentido de eu buscar um determinado objetivo, ou numa partida de futebol, por exemplo, faz sentido eles buscarem ganhar a partida, né? Porque esse é o propósito da partida. Então, sempre sim, relativamente a um determinado contexto, a gente pode determinar, né, qual é o sentido daquilo que está sendo feito, o que se busca naquela atividade. Mas agora, quando a gente pergunta pelo sentido da vida, a gente está colocando, digamos assim, não buscando um sentido no interior da vida, mas buscando um sentido para a vida como um todo. E aí tem alguns filósofos que dizem que essa pergunta agora, colocada para a vida como um todo, não é diferente, ela não faz sentido, porque ela não... Porque o que consistiria uma resposta adequada para essa pergunta não é claro. A gente não sabe o que consistiria uma resposta adequada para essa pergunta, né? A gente sabe em que consiste uma resposta adequada para a pergunta, qual é o sentido dessa via de trânsito. A gente sabe em que consiste uma resposta, e a gente sabe o que a gente precisa fazer para descobrir a resposta adequada, mesmo que a gente concretamente não consiga, né? A gente pode também se perguntar sobre qual é o sentido de uma determinada... Por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Qual é o sentido disso, né? A gente pode investigar, tentar descobrir por que uma pessoa está tendo um determinado comportamento, está fazendo alguma determinada atividade que, em princípio, parece sem sentido para nós, mas depois a gente pode investigar e descobrir que talvez tenha um sentido, né? E assim por diante. Então, existem determinados contextos em que essas perguntas podem ser colocadas e para elas há respostas possíveis. Mas talvez não haja uma resposta possível para a pergunta quando ela tem por objeto a vida como um todo, né? Então, seria uma espécie de erro categorial. Por exemplo, a gente pode pensar só para dar um outro exemplo, a gente pode pensar no conjunto dos números naturais, por exemplo, inteiros, né? E aí a gente pode perguntar, bom, para cada um desses números faz sentido a gente perguntar se ele é par ou ímpar. Mas para o conjunto inteiro não faz sentido perguntar se ele é par ou ímpar. Então, a gente pode fazer a pergunta sobre o sentido da vida para cada uma das atividades que a gente realiza no interior da vida, mas talvez para a vida como um todo
não faça mais sentido fazer essa pergunta. Vocês entendem? Então é esse tipo de preocupação que esses filósofos estão colocando aqui. Eles dizem assim, mas o que está sendo exatamente o que está sendo perguntado? Não parece uma pergunta que tem uma resposta assim possível em princípio, né? Isso é que eles estão dizendo. E aqui um exemplo de um filósofo que pensou coisas nesse sentido escreveu sobre isso, sustentou isso, foi o filósofo austríaco Wittgenstein, também do início do século passado. Então isso aqui é um aforismo 6.51 do Tractatus Lógico-Filosóficos dele, e esse livro foi publicado em 1921. Justamente a mesma época do poema foi escrito na mesma época do poema do Yeats e do Thoreau também. Bom, Thoreau agora eu não lembro quando é que ele escreveu o outro. Mas enfim, aqui vamos ver. Só pode existir, o Wittgenstein escreveu, só pode existir dúvida onde exista uma pergunta só onde existe uma resposta, e essa só onde algo possa ser dito. Então ele tem uma filosofia da linguagem aqui, existem certas frases, certos enunciados que a gente pode proferir que são significativos e outros que não são significativos. E ele apresentou isso nesse livro, não vou entrar nisso agora, tá? Mas só quero dizer assim, que a resposta, isso que ele está dizendo aqui está colado numa certa filosofia da linguagem que ele tem, né? Então tem certas coisas que a gente pode dizer e tem certas outras coisas que a gente diz, mas profere, mas não fazem sentido. E então ele continua: sentimos que mesmo que todas as questões científicas possíveis tenham obtido resposta, nossos problemas de vida não teriam sido sequer tocados. É certo que não restará nesse caso mais nenhuma questão, e a resposta é precisamente essa. Então, depois que a gente respondeu todas as questões científicas que fazem sentido, né? Então, questões científicas são questões assim sobre o mundo empírico, sobre a natureza. Essas são questões assim que admitem uma resposta verdadeira ou falsa. Tem respostas possíveis que podem ser investigadas. Porque justamente são perguntas sobre o mundo, né? Sobre aspectos do mundo, mas não sobre o mundo como um todo, não sobre algo que está fora do mundo, que seria, digamos assim, o sentido da vida como um todo, né? Então, a resposta para a pergunta para o sentido da vida é que não há nenhuma questão. A questão não faz sentido. Isso é o que ele está dizendo aqui. Percebe-se a solução do problema da vida, ele continua no aforismo seguinte: percebe-se a solução do problema da vida no desaparecimento desse problema. Ele é como se fosse como um pseudo-problema, né? Parece um problema, não é um problema. A gente pode ser levado a formular isso dessa maneira, mas na verdade não tem propriamente um problema ali, um problema que faça sentido. E ele coloca entre parênteses aqui: não é por essa razão que as pessoas para as quais, após longas dúvidas, o sentido da vida se fez claro, não se tornaram capazes de dizer em que consiste esse sentido. Então a pessoa passa por uma crise e aí ela fica se perguntando sobre o sentido da vida, e aí tem que reencontrar essa pessoa depois de alguns anos, e aí, né, o que aconteceu? Tava tão mal, tava em crise, tava deprimido, tava sofrendo, descobriu o sentido da vida. E geralmente as pessoas dizem assim: não, agora eu tô trabalhando, tenho filho, me casei, isso deixou de ser um problema para mim. Quer dizer, ela não é, o problema desaparece, né? Mas ele não desaparece porque a pessoa encontrou uma resposta diferente das questões científicas, das questões assim que empíricas, sobre o mundo empírico, né? O problema desaparece quando a gente encontra uma resposta. Nesse caso aqui não. O problema desaparece quando deixa de ser um problema o sentido da vida. E essas reflexões do Wittgenstein eles foram baseadas em reflexões que ele fez durante a Primeira Guerra Mundial. Ele serviu no exército, mas ele não tinha assim, ele não participava assim, ele tinha uma atividade assim bem pacata. A maior parte do tempo ele ficava só num posto de observação, enfim.
E aí ele passava os dias filosofando na Primeira Guerra Mundial, e a gente tem o registro disso nos cadernos que ele escreveu. E em 1916, aqui, durante a Primeira Guerra Mundial, ele escreveu o seguinte num dos cadernos dele: que sei eu acerca de Deus e da finalidade da vida, né, do sentido da vida, do propósito da vida. Sei que o mundo existe, que estou nele como o meu olho no seu campo visual. Tá? A gente faz parte do mundo. Quer dizer, o olho no campo visual, o olho enxerga o mundo, mas não enxerga a si próprio, né? É como se fosse um limite do mundo, né? Então, a gente vê o reflexo do olho no espelho, a gente vê o próprio olho numa fotografia, mas o olho não tem como enxergar a si próprio. E assim também nós no mundo, né? A gente está no mundo como o olho no campo visual. Algo nele, no mundo, é problemático, aqui chamamos seu sentido. Que esse sentido não reside nele, mas fora dele. Claro, quando eu falo no sentido, no propósito, o sentido de uma atividade tem que ser algo diferente da própria atividade, né? Em geral. Em geral, a gente tem, tu faz alguma coisa para um determinado propósito. Tu trabalha para receber o teu dinheiro, para pagar tuas contas, assim por diante. Tu faz exercício para ficar saudável, tu se alimenta para não morrer de fome, enfim, tem sempre algum outro propósito. Né? Então, esse sentido não reside nele, mas fora dele. Que a vida é o mundo, que a minha vontade penetra o mundo, que a minha vontade é boa ou má, que, portanto, bem e mal se conectam de algum modo com o sentido do mundo. Ao sentido da vida, isto é, ao sentido do mundo, podemos chamar Deus. E a metáfora de Deus como um pai está ligada a isso. Orar é pensar no sentido da vida. Então, essas questões sobre o sentido da vida geralmente são questões para as quais as religiões têm respostas. Né? Então, a gente tem a resposta ateia, que é a de que a vida não tem sentido, que a vida é basicamente absurda, que os sentidos que a vida tem são postulados ou dados pela nossa vontade ou pela nossa imaginação, mas as religiões dizem não, o sentido da vida, do mundo, está fora do mundo, está em Deus, ou está no mundo espiritual, ou na dimensão espiritual do mundo. Então, cada uma das religiões tem uma resposta diferente, embora elas sejam aparentadas, mas cada uma das religiões tem respostas assim diferentes, transcendentes, para perguntas sobre o sentido da vida. Então, aqui ele está formulando isso, né? Isso que foi escrito antes daquelas outras colocações. Que ele termina concluindo que não, que a própria pergunta, essas perguntas sobre coisas assim transcendentes, elas são pseudo-perguntas, né? Elas parecem perguntas, mas assim, do ponto de vista científico, do ponto de vista empírico, elas não fazem sentido. Então, esse tipo de análise depende de uma certa filosofia da linguagem. Nem todo mundo aceita essa filosofia da linguagem do Wittgenstein, tá? Então, é importante levar em consideração. Depois a gente pode discutir um pouco sobre isso na aula de quarta-feira. Mas, enfim, outro filósofo desse mesmo período que escreveu coisas parecidas, ou aparentadas, isso que o Wittgenstein disse, foi o filósofo Rudolf Carnap, filósofo do Círculo de Viena. Ele escreveu um artigo que se chama Superação da Metafísica pela Análise Lógica da Linguagem. E também é um artigo muito interessante, muito bom, e que vale a pena vocês lerem também. Esse é um clássico, né, da filosofia da linguagem do início do século passado. E ele diz o seguinte, ele diz que essas questões assim mais metafísicas, elas são sem sentido. As questões que fazem sentido são as questões empíricas, né? Que tipicamente as questões que são que podem ser resolvidas pela ciência. Então, quando um cientista elabora uma teoria ou faz uma previsão, essa teoria ou previsão ela é verdadeira ou falsa. E a gente pode não saber se é verdadeiro ou falso, né? Pode ser uma hipótese, mas em princípio a gente pode descobrir por investigação adicional no futuro, né, se essa hipótese é verdadeira ou falsa. E essas questões metafísicas sobre se Deus existe, a natureza da alma, o sentido da vida
elas não têm como ser respondidas assim cientificamente, portanto elas não fazem sentido. Então, de novo, isso aqui está colado a uma certa filosofia da linguagem, né? É uma filosofia da linguagem que restringe assim o domínio da significatividade a esses domínios em que respostas, pelo menos em princípio, investigáveis empiricamente são possíveis. Então, o que ele diz aqui nesse artigo, no parágrafo 7 do artigo, na sétima seção desse artigo, ele diz o seguinte: nossa alegação de que as frases da metafísica são inteiramente sem sentido, que nada expressam, deixará mesmo aqueles que concordam intelectualmente com os nossos resultados atormentados por um sentimento estranho. Como pode ser explicado que tantos homens em todas as eras e nações, entre eles mentes eminentes, né, os grandes filósofos aí do passado, foram todos metafísicos, e aqui eles estão dizendo assim, isso que eles disseram não faz sentido. Como é possível, né, que gente brilhante, essas mentes eminentes, gastaram tanta energia, genuíno fervor desperdiçado com a metafísica, se a última consiste de nada senão meras palavras arranjadas de um modo sem sentido? Ele continua, vamos ver. E como se pode explicar o fato das obras da metafísica terem exercido tão grande influência sobre os leitores até o dia presente, se nem mesmo erros contêm, mas completamente nada? Que às vezes como elas não são sem sentido, elas não estão erradas, né? Porque para estar errado, para algo ser falso, tem que fazer sentido, né? É como uma teoria falsa, uma teoria científica pode ser falsa, mas ela faz sentido. Justamente a gente sabe que ela é falsa porque a gente consegue entender o que ela diz e consegue mostrar que ela é falsa. Mas um enunciado que não tem sentido não é nem falso, não é verdadeiro nem falso. Então é completamente nada, ele diz. Essas dúvidas, então como é que pode essas pessoas tão inteligentes, tão importantes, né, terem se dedicado a isso? E como pode isso ter tanta influência na mente das pessoas até hoje em dia? Isso ele está se perguntando aqui. Essas dúvidas são justificadas uma vez que a metafísica de fato tem um conteúdo, mas que não é um conteúdo teórico. As pseudo-sentenças ou frases da metafísica não servem para a apresentação de representações, nem as que existem nesse caso seriam sentenças verdadeiras, nem as não existentes nesse caso seriam sentenças, no mínimo sentenças falsas. Elas servem para a expressão da atitude de uma pessoa para com a vida. Então, aqui ele está fazendo uma distinção importante, né? Que muitas vezes existe um aspecto da filosofia que diz respeito às atitudes que a gente tem com a vida. E existe um outro aspecto que é descritivo, né? A filosofia descreve como é o mundo, enfim, faz alguma coisa que pode ser verdadeira ou falsa. Mas ela também expressa uma certa atitude. E ele está dizendo que a razão pela qual as pessoas se sentem atraídas pela metafísica é por essas teorias, essas concepções filosóficas expressar uma atitude com relação à vida. Então, quando a pessoa diz que a vida faz sentido, que a vida não faz sentido, ela está expressando uma atitude com relação a ela. Ela não está descrevendo a vida, não está descrevendo nada. Ela está só expressando uma certa atitude que ela tem com relação à vida. Então, por isso que a pergunta é atraente, né? Por isso que a gente parece que fica à vontade da gente saber a resposta. A resposta é qual é a atitude. A pergunta é formulada como se fosse uma pergunta descritiva, mas no fundo o que as pessoas querem perguntar é qual é a atitude mais adequada que elas devem adotar. Então ele continua, essa passagem aqui é fantástica. A música é talvez o meio mais puro de expressão da atitude básica. Então as pessoas podem ter diversas atitudes com relação à vida, isso que ele está dizendo aqui, né? Você pode ter uma atitude mais otimista, mais pessimista, mais heróica, mais passiva, mais harmônica. Só que essas são coisas assim que tu sente e que tu age assim. Não é algo que tu possa... Não é algo que esteja no mundo mesmo e que possa ser descrito. Isso diz respeito à tua atitude com relação ao mundo, né?
Então ele diz assim, então ele diz, a música não é representativa, diferentemente da ciência, ou das teorias, ou enfim, da nossa fala, das proposições. Quando eu falo aqui, eu posso descrever aqui o ambiente em que eu estou, mas uma coisa é eu descrever o ambiente em que eu estou, outra coisa é eu expressar o que eu sinto com relação a esse ambiente em que eu estou, o que eu sinto. Uma coisa é eu descrever o mundo, outra coisa é eu expressar meu sentimento com relação ao mundo, as minhas atitudes com relação ao mundo, né? Então ele diz assim, é, a música, aqui ele está falando da música instrumental, né? Música é inteiramente livre de qualquer referência a objetos. Não, então, claro que se eu uso uma canção, seguidamente faz referência a objetos, a coisas, a pessoas, a acontecimentos, né? Porque usa palavras. Mas a música instrumental não usa nenhuma palavra e não representa nenhum objeto, né? A música, pensa numa sinfonia, por exemplo, ou numa melodia qualquer, ela não representa nenhum evento, nenhuma pessoa, ela não diz nada, né? Ela só expressa um sentimento ou uma atitude. Então ele diz o seguinte, ele continua: o sentimento harmônico ou a atitude que o metafísico tenta expressar em um sistema monista é expresso mais claramente pela música de Mozart. E quando um metafísico declara sua atitude heróico-dualista para com a vida, em um sistema dualista, não é talvez porque lhe falta a habilidade de um Beethoven para expressar essa atitude em um meio adequado? Os metafísicos são músicos sem habilidade musical. Então ele está sugerindo aqui que isso que não é que a gente que ele está sugerindo que isso que há de interessante na metafísica são as atitudes que os filósofos expressam por meio dessas teorias, mas eles estão empregando os meios inadequados, né? Que eles deveriam fazer música em vez de fazer teorias, certo? Que eles querem expressar um sentimento e em vez de expressar um sentimento eles elaboram usam palavras, usam descrições, mas não tem nada para ser descrito ali. Que tenha uma atitude, um sentimento que precisa ser expresso. E o meio mais adequado para fazer isso é a música, ou talvez a poesia, ou algum outro tipo de algum outro meio, né? Então é isso que ele está dizendo, assim, a pergunta, não é que essa pergunta seja relevante ou não tem importância, mas é que ela está mal colocada, né? E é claro que as atitudes que a gente pode ter com relação à vida são um assunto muito, muito importante, né? Mas tratar desses assuntos como se eles fossem objetos a serem descritos e não sentimentos a serem expressos é um equívoco. Eles dizem isso é uma confusão. Então aqui a gente viu, né? A gente tem então essas pelo menos duas respostas ou duas análises possíveis, né? Duas reações possíveis à pergunta sobre o sentido da vida. Tem essa do Camus, que é aceitar a pergunta e dizer que a vida não faz sentido. E existe uma outra de Wittgenstein, de Carnap, que é rejeitar a própria pergunta. E no próximo vídeo eu vou falar de pessoas que aceitam a pergunta, mas têm uma resposta positiva para ela.